Os segredos do milésimo gol do Pelé que ninguém sabia. O gol mais famoso da história do futebol esconde segredos que nem os maiores especialistas conheciam. E o próprio Pelé revelou detalhes do milésimo gol que vão chocar vocês. Não é só sobre o gol em si, é sobre o que aconteceu antes, durante e depois que mudou completamente a história daquele momento único. Quando vocês descobrirem esses segredos, vão entender por que aquele gol foi muito mais especial do que imaginavam. Todo mundo conhece a história básica. 19 de novembro de 1969, Maracanã lotado. Pelé marca seu milésimo gol de pênalti contra o Vasco. Mas o que ninguém sabia eram os bastidores desse momento histórico. Detalhes que só o próprio Pelé poderia revelar. Primeiro segredo, não era um jogo qualquer. Era um jogo decisivo. Tinha título em jogo, pressão máxima, tudo ou nada. Segundo segredo, a forma como o pênalti saiu foi polêmica. Teve lance duvidoso, discussão, tensão total no estádio. Terceiro segredo, o comportamento do time do Santos foi bizarro no momento da cobrança. Fizeram algo que ninguém entendeu na hora. Mas tem um quarto segredo que é o mais incrível de todos. Algo que mostra a confiança absurda que todos tinham no Pelé. Vou contar a história completa, com todos os detalhes que só agora vieram à tona. Era 1969, o mundo inteiro acompanhava a contagem regressiva para o milésimo gol do maior jogador da história. A imprensa internacional estava no Rio, repórteres do mundo todo. A pressão em cima do Pelé era gigantesca. Imagine carregar o peso de fazer um gol histórico, com o mundo inteiro assistindo. E não era só a pressão da mídia, não. Era um jogo importante, com o Vasco jogando em casa, no Maracanã, com a torcida toda contra. Aí que vem o primeiro detalhe secreto que ninguém sabia. O pênalti não foi uma jogada normal. Teve uma situação específica que gerou polêmica na hora, e que só agora o Pelé revelou os detalhes. E aqui vem algo bizarro. Na hora da cobrança do pênalti, o time do Santos fez algo que deixou todo mundo confuso. Os jogadores não ficaram na área esperando o rebote. Eles foram todos para o meio do campo e ficaram lá parados. Na época, todo mundo achou estranho. Por que os jogadores do Santos não ficaram na área? E se o goleiro defendesse? Mas tinha uma razão específica para isso. Uma razão que mostra o nível de confiança que eles tinham no Pelé. Vou dar mais pistas dos segredos. Primeira pista, tem a ver com uma estratégia que quase deu errado. Segunda pista, envolve a reação de um jogador do Vasco que ninguém esperava. Terceira pista, o goleiro Andrada quase conseguiu algo que teria mudado a história. Quarta pista, teve um detalhe técnico sobre rebote que ninguém percebeu na hora. Quinta pista, a confiança do time era tanta que eles cometeram um erro tático proposital. Já estão curiosos? Então vou revelar mais detalhes. O Maracanã estava lotado. Mais de 100 mil pessoas querendo ver história sendo feita. A tensão era tão grande que dava para cortar com a faca. E é aí que acontece o lance do pênalti. Pelé na área, jogada rápida, defensor do Vasco e pá, pênalti marcado. Mas aqui vem o detalhe que pouca gente sabe. O pênalti foi polêmico. Não foi uma falta óbvia. Teve discussão, teve tensão. E o mais impressionante, mesmo com toda essa pressão, com o mundo inteiro assistindo, o Pelé manteve a frieza total. Mas aí que vem o segredo mais incrível. Na hora da cobrança, algo aconteceu que mostrou o nível de confiança que todos tinham no rei. Algo que desafiou todas as regras táticas do futebol. Os companheiros de time fizeram uma escolha que poderia ter dado muito errado, mas se demonstrava fé cega no Pelé. E tem mais. Depois do gol, aconteceu algo que ninguém tinha percebido antes. Um detalhe que só agora o Pelé revelou. Envolveu um jogador do Vasco que teve uma reação completamente inesperada. Algo que mostra como o Pelé era respeitado até pelos adversários. Vou revelar outro segredo. O goleiro Andrada quase conseguiu defender. Foi por centímetros que não impediu o gol histórico. E aqui vem um detalhe técnico que ninguém sabia. Pela regra do futebol, se a bola batesse na trave, o Pelé não poderia pegar o rebote. Por quê? Porque, pela regra, a trave é considerada neutra. Se bate na trave e volta, o mesmo jogador não pode tocar de novo. Mas se o goleiro rebatesse, aí sim o Pelé poderia continuar a jogada. Vocês estão entendendo a pressão? Um erro de cálculo e o gol histórico poderia não sair. Mas a confiança do time era tanta que eles nem se preocuparam com o rebote. Foram todos para o meio do campo como se o gol fosse garantido. E sabem o que aconteceu depois do gol? Algo que emocionou até os adversários. Uma cena que mostra a grandeza do momento. Agora vou revelar todos os segredos na voz do próprio Pelé. Incrível. Agora vamos mostrar o milésimo gol do Pelé, que aliás tem uma coisa bem curiosa nessa comemoração. Vamos ver, por favor? Atenção!
esportiva do Brasil e do mundo. Correndo a bola, Pelé, parou, atirou. O jogador do Vasco comemorando. Passa de novo, porque isso vale a pena. O próprio... Qual era o jogador do Vasco que estava comemorando? Você se lembra? Eu não me lembro quem é, não. Mas ele festejou mais que todo o time do Santos junto. Vamos lá, vamos ver. Eu tô vendo isso na primeira vez. Eu não tinha prestado atenção nisso ainda. Porque eu saio atrás da bola, quer ver? Ó? É. Vai lá, eu vou atrás da bola. Isso. Ele vem vindo. Que coisa, eu não tinha visto. Agora, sabe outra coisa curiosa aí, Jô? É. Quando saiu o pênalti, esse jogo era um jogo de decisão. Não é? E não era um jogo amistoso. E quando saiu... Não, era um jogo importantíssimo. E quando saiu o pênalti, vocês que são craques de futebol, quando saiu o pênalti, você viu que eu fui bater, o time do Santos foi lá para o meio do campo. Ficaram lá no meio do campo esperando. Só tinha jogador do Vasco ali. Aí eu fui arrumar a bola, quando eu voltei, eu vi os jogadores do Santos lá no meio do campo. Parecia, sabe, quando bate 5 cada lado? Sim. Eu falei, pô, se o goleiro rebate, quem que pega? Se bate na trave... Quem que pega... Eu falei, todo mundo lá no meio de campo. Eles achavam que você mesmo pegaria. Eu podia bater na trave, né, voltar. Agora vocês sabem todos os segredos. O time do Santos foi para o meio do campo porque tinham certeza absoluta de que Pelé faria o gol. Era confiança total. Mas o próprio Pelé só percebeu isso depois. Se o goleiro rebate, quem que pega? Ele viu que podia ter dado errado. E o segredo mais emocionante, um jogador do Vasco comemorou o gol junto. Festejou mais que todo o time do Santos. Isso mostra a grandeza do momento. Até os adversários ficaram emocionados por presenciar a história. E tem um detalhe técnico. Se batesse na trave, o Pelé não podia pegar o rebote. Mas se o Andrada defendesse, aí podia. A pressão era absurda. Mas a confiança do time era maior ainda. Imaginem a cena. Maracanã lotado, mundo inteiro assistindo. Companheiros no meio do campo como se fosse gol certo. Adversário quase defendendo. E no final, gol histórico. 1000º gol do maior de todos os tempos. Esses segredos mostram que aquele momento foi ainda mais especial do que imaginávamos. Comenta aí, vocês sabiam desses detalhes? Que outro segredo vocês acham que tem nesse gol? Marca aquele amigo que ama essas histórias do futebol. E se emocionaram com os segredos?